Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nesta noite, dia 15 de novembro, nós estamos mais uma vez nos reunindo para juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Hoje é um dia especial para a nossa igreja Ebenezer de Ribeirão Preto, porque nós estamos com bastante cuidado e tomando bastante precaução, voltando ao culto presencial. Nós teremos esta mensagem aqui, como temos feito em todos os domingos, desde o mês de julho, mas ao mesmo tempo em que vocês estiverem assistindo, participando do culto, deste culto que nós estamos gravando, nós estaremos reunidos lá na igreja Ebenezer. A nossa intenção é que o culto de hoje à noite na igreja Ebenezer seja gravado e será o culto publicado para vocês que estão assistindo no próximo domingo. Este culto na igreja Ebenezer hoje é um culto com o qual nós estaremos celebrando em ações de graças a Deus pelos 35 anos de serviços da Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja Ebenezer. Desde 1985, na verdade, quase 2 anos antes da organização da igreja, foi organizada a Sociedade Auxiliadora Feminina. E hoje nós estamos celebrando em ação de graças ao Senhor, estaremos celebrando em ação de graças ao Senhor, este culto de 35 anos da Igreja Ebenezer. Nós vamos nesse momento, para este nosso culto aqui, fazer inicialmente uma leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 e 18. Antes nós vamos pedir a Deus em oração a sua orientação, a sua direção para estes atos de culto, que sejam totalmente para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças pelo dom da vida. Te damos graças por este momento, te damos graças por essa oportunidade de compartilharmos esses momentos de culto com a disposição de cada um de nós, voltada para honrar e glorificar o teu santo nome de uma maneira específica, sabendo que outros irmãos estão igualmente fazendo assim, outras pessoas compartilhando. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos pela oportunidade que tu nos dás, pela maneira como tu tens dirigido as nossas vidas nesses tempos que tem feito grande diferença na vida de todos nós. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, tua palavra escrita, que nós lemos, nós compartilhamos com a compreensão que tu mesmo nos dás da importância de conhecermos para vivermos e para compartilharmos uns com os outros. Através da tua palavra tu nos dás vida. E é através da tua palavra que nós aprendemos, ó Deus, que tu queres que nós, como povo teu, te ofereçamos sacrifícios espirituais, de louvor, de ações de graças, que nós supliquemos a ti por tudo aquilo que nós necessitamos, que nós roguemos a ti uns pelos outros, que nós oremos uns pelos outros. E nesses momentos, ó Deus, é isso que nós fazemos. Pedimos agora que tu mesmo nos conduzas, nos dirijas, para que tudo o que fizermos nestes instantes, agora, enquanto gravamos e no momento em que estiver sendo compartilhado, ó Deus, através de diferentes mídias, que o teu nome esteja sendo honrado e glorificado e nós estejamos sendo edificados e fortalecidos para a tua honra e tua glória, e nisto a nossa alegria e o nosso gozo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, em Marcos, no capítulo 10, versículos 17 e 18, nós lemos isto. Marcos 10, versículos 17 e 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um,
que é Deus. A resposta de Jesus a este homem que correu ao seu encontro e colocou-se de joelhos diante dele e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, a resposta dada por Jesus de imediato, repreendendo aquele homem por causa da sua atitude ou da sua postura, tendo em vista a maneira como ele vivia, todos os seus sentimentos, as suas preocupações, as suas dedicações, todas, tendo em vista isso, e Jesus o conhecia o seu coração, Jesus responde a ele: por que me chamas bom? Porque ele chamou Jesus Cristo de bom mestre. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, e é Deus. Nos nossos dias, muitas pessoas consideram outras como pessoas boas. Muitas pessoas se consideram boas. Mas nesses termos em que Jesus entendeu ser a colocação daquele homem, ele repreendeu aquele homem dizendo-lhe que só há um que é bom. Ou seja, da maneira como aquele homem estava se dirigindo a Jesus, chamando-o de bom, mas um mestre, bom mestre, Jesus o repreendeu dizendo: olha, bom só Deus que está nos céus. Isso significa para nós que Deus é o único digno de ser adorado, de ser louvado, único digno de prestar culto. O próprio Deus ensina o seu povo de que Ele é o único Deus. Antes dele nunca houve outro, não há outro e jamais haverá outro. Só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno de ser cultuado. Por essa razão, Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens à semelhança de coisa alguma, e não as adorarás. Por quê? Porque Deus é o único digno de ser adorado. E nós devemos aprender isso. Por essa razão, nós aprendemos que só a Deus nós devemos prestar culto. E a nossa disposição nesse momento é exatamente essa, de prestarmos culto a Deus, de adorarmos a Deus, de oferecermos sacrifícios de louvor a Deus. Sacrifícios que sejam, de fato, aqueles sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, a respeito dos quais o apóstolo Paulo ensina que todo aquele que crê em Deus deve oferecer a Ele, entregando-se de corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que seja assim a disposição do nosso coração, que nós sejamos esses adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, como o próprio Jesus ensina. Neste instante nós vamos cantar um hino de louvor e exaltação ao nosso Deus, que é o único de ser cultuado, o único de ser adorado, o único digno de ser adorado, digno de ser louvado. Cantemos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus.
Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, esse versículo que nós acabamos de ler, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este homem estava interessado em saber como fazer para receber uma herança. Ele era um homem muito rico. No texto paralelo, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, versículos de 18 a 23, no final do texto, Lucas diz que ele era um homem riquíssimo. Este homem era um homem riquíssimo. Mas ele está interessado em saber o que ele deve fazer ou o que ele fará para herdar a vida eterna. Jesus Cristo responde que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. No versículo 15 aqui do capítulo 10, está escrito assim: em verdade vos digo, é Jesus Cristo falando isso, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus fala isso no momento em que os adultos, os homens adultos, os próprios discípulos de Jesus Cristo, estavam impedindo as crianças de se aproximarem dele. Crianças que eram trazidas e queriam aproximar-se dele, os adultos, os discípulos mesmo de Jesus, repreendiam as crianças e impediam que as crianças se aproximarem. Então Jesus Cristo repreendeu os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, o reino dos céus é delas. E todo aquele que não se tornar como uma criança, ou como uma dessas crianças, jamais entrará no reino de Deus. Então, na semana passada nós compartilhamos sobre o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. Nicodemos, um homem importante em Israel, procurou por Jesus Cristo e fez isso à noite, para que isso não fosse do conhecimento dos judeus, não fosse do conhecimento dos fariseus, porque ele fazia parte da seita dos fariseus, e não seria de maneira nenhuma conveniente que ele fosse, que ficassem sabendo que ele estava procurando por Jesus e conversando com Jesus. E nós, ao lermos o texto lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que descreve o encontro de Nicodemos com Jesus, nós vamos ver que Nicodemos começa uma conversa com Jesus, e a resposta que Jesus Cristo dá para Nicodemos tem essencialmente uma colocação que é de fundamental importância que nós compreendamos. Quando Jesus Cristo diz para Nicodemos que para ver o reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus, é preciso, é necessário nascer de novo. Embora a pergunta, que farei para herdar o reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus, ou para herdar a vida eterna, embora essa pergunta não tenha sido feita explicitamente no diálogo de Nicodemos com Jesus, foi isso que Jesus Cristo respondeu, deu como resposta a Nicodemos, para aquilo que Jesus sabia e entendia que estava no coração de Nicodemos. Nicodemos estava querendo saber realmente quem era Jesus, estava querendo saber o que ele deveria fazer para ter tranquilidade, para ter paz, para ter a vida eterna, para ter a alegria da salvação, para saber que seus pecados estavam perdoados. Então Jesus disse para ele que era preciso nascer de novo. Por que Jesus Cristo não deu a mesma resposta para este homem rico? Ele perguntou diretamente para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo diz: é preciso que você observe os mandamentos, e aí ele descreve alguns dos 10 mandamentos aqui.
E há uma questão nestes mandamentos que nós devemos aprender, que este homem certamente aprendeu, porque ele compreendeu bem o que Jesus Cristo estava lhe dizendo. Mas o que é necessário? O que é necessário é que se compreenda que o que ele precisa saber é algo que precisa acontecer agora. Se é preciso nascer de novo, não há possibilidade de nascer de novo sem arrependimento. Não há possibilidade de verdadeiro arrependimento sem que se conheça Jesus Cristo por completo. E não é verdadeiro o conhecimento de Jesus Cristo se não for seguido de fé. Jesus Cristo diz que aquele que crer nele e for batizado será salvo. Ele não está se referindo ao batismo com água. Ele está se referindo ao batismo como aquela operação do Espírito Santo que faz a pessoa nascer de novo. Externamente, nós podemos compreender quando estamos vivenciando essa experiência, quando nós ouvimos de Jesus, conhecemos a Jesus, cremos em Jesus Cristo, e essa nossa crença em Jesus, ou a nossa fé em Jesus Cristo, nos coloca numa relação de confiança e de dependência dele, para então termos a alegria da salvação. É confiando em Jesus Cristo que nós podemos saber que nós entraremos no reino dos céus. Conhecendo a Jesus Cristo, nós saberemos de que maneira a promessa que ele faz se cumpre em nós. E aquilo que ele faz para que nós tenhamos vida eterna se cumpra em nós. Isso requer uma mudança na nossa vida. Nascer de novo implica em mudança. No versículo 15, como nós lemos, é preciso ser como uma criança, é preciso receber o reino de Deus como uma criança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará no reino dos céus. Esse é o ensinamento de Jesus. E nesse momento, o que nós devemos pensar é, compreendendo esse ensinamento de Jesus, qual é a nossa atitude? O que muda na nossa vida? Se nós nascemos de novo, se nós recebemos o reino de Deus como uma criança, o que é que mudou na nossa vida? Certamente o nosso foco de atenção muda, os nossos interesses mudam. E isso, biblicamente, é chamado de um processo de santificação. Justificados pela justiça de Jesus Cristo, mediante esta operação do Espírito Santo que nos faz nascermos de novo, nós nos tornando novas criaturas, aprendemos, mesmo sendo adultos, como receber o reino de Deus à semelhança de uma criança, que é o que Jesus Cristo disse no versículo 15. Se você não consegue compreender isso, peça a Deus sabedoria. Tiago diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E nós sabemos, sem Jesus Cristo, nós não somos capazes de compreender as coisas de Deus, o reino de Deus. Sem o Espírito Santo, sem o testemunho do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, nós não temos sabedoria para compreendermos a palavra de Deus. E o que é mais importante não é que nós estejamos buscando tecnicamente o conhecimento da palavra de Deus. Claro que isso é importante, mas isso não é o essencial. O essencial é que nós, levados pelo próprio Espírito de Deus a uma comunhão mais íntima com Ele, mediante o conhecimento que nós adquirimos e que nós construímos através da sua palavra, tendo intimidade com Deus, convivendo com Ele por meio de Jesus Cristo, é que nós teremos esta instrução do Espírito Santo, teremos a iluminação do Espírito Santo, teremos discernimento, e então nós saberemos compreender, por graça de Deus, o que a sua palavra significa, o que ele está dizendo com os ensinamentos da sua palavra, e que é o que realmente opera toda a transformação na nossa vida, uma vez que a nossa santificação é operada por instrumentalidade da palavra. Na oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele pede isso ao Pai. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há, portanto, possibilidade de santificação sem a palavra de Deus. Se nós acolhemos a palavra de Deus, esse acolhimento da palavra fará com que a palavra que é viva nos vivifique. Essa palavra, como instrumento do Espírito Santo, operará em nós uma transformação, que é exatamente chamada de santificação, e dessa maneira nós seremos transformados ao gosto de Deus. Estaremos sendo transformados para estarmos de acordo com a vontade de Deus. Que de acordo com o que o apóstolo Paulo fala, lá em Romanos, no capítulo 8, o que Deus está fazendo Ele está nos transformando
até que nós estejamos de conformidade com a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. No seu tempo, medite, pense nisso, fale com Deus, ore e peça a Deus compreensão destas verdades que nós estamos compartilhando. Não estamos criando nada, nós estamos apenas procurando compreender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Isso que a palavra de Deus nos ensina é a verdade, é o Evangelho, a boa notícia da salvação pela graça de Deus, tendo os nossos pecados perdoados. É preciso que nós reconheçamos que somos pecadores e não podemos salvar-nos a nós mesmos. Para que nós, então, possamos compreender a manifestação maior do amor de Deus, dando o seu Filho Jesus Cristo para resolver o problema do nosso pecado. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que havia entre nós e Deus, contra nós, aliás, encravando-o na cruz. Por isso nossos pecados foram perdoados, nossa dívida está paga. Esta verdade, que é o Evangelho da salvação, da graça de Deus, nós devemos conhecer, e o conhecemos pela palavra de Deus. Precisamos crer, de maneira que este crer ou esta fé nos leve a uma aproximação cada vez maior de Jesus, um envolvimento pleno com Ele, e vivendo esta palavra, nós compartilhamos com o nosso próximo. Como todas as coisas boas que acontecem conosco, quando nós amamos o próximo, nós desejamos que eles também conheçam, não seria compreensível que nós, compreendendo o Evangelho, a salvação pela graça, crendo na nossa salvação pela graça, não desejássemos compartilhar com o nosso próximo, com todas as pessoas com quem nós tivéssemos oportunidade de compartilhar. Seria muito estranho se isso não acontecesse. Então, que nós compartilhemos, conheçamos, creiamos, vivamos e compartilhemos a palavra de Deus, porque é por meio dela que nós encontramos salvação e alcançamos vida eterna. Quem pode ser salvo? Perguntam os discípulos a Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo responde a este homem rico sobre a salvação, sobre o herdar o reino de Deus, Jesus Cristo diz a ele isso: não matarás, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Ainda faltava algo. Esse homem era, como bom israelita, como bom judeu, era praticante da lei, dos profetas, da maneira como ele entendia que era necessário e suficiente. Mas Jesus Cristo, nesse momento, está dizendo para ele que ele deve observar os mandamentos. Ele pergunta quais. Jesus Cristo dá exemplo de alguns que são essenciais, e na sua memória esse homem tem a ideia clara de que, com precisão, com exatidão, desde a sua mocidade, ele tem feito todas essas coisas. Então a sua expectativa então não falta mais nada. No entanto, Jesus Cristo, fitando-o, o amou e disse: então só uma coisa te falta. Nós não somos perfeitos, nós podemos fazer muitas coisas corretamente, podemos fazer muitas coisas da maneira certa, mas nós precisamos compreender que sempre faltará algo, porque nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. Se pudéssemos, por que motivo Jesus Cristo morreria na cruz? Se pudéssemos, por que motivo Deus daria o seu Filho para morrer na cruz, pagar a dívida, a nossa dívida, se nós pudéssemos pagá-la? Por que Jesus Cristo morreria na cruz para nos salvar, se nós pudéssemos nos salvar? Quando Jesus Cristo mostra a esse homem que o grande problema que ele vivia, para ser resolvido, ele precisava de ajuda, precisava de socorro, e que cumprir a lei do modo como ele era capaz de cumprir os mandamentos de Moisés, assim como também os profetas, que isso não era suficiente, ainda estava faltando uma coisa. Então Jesus Cristo diz aos seus discípulos:
A partir do versículo 23, ele diz aos seus discípulos, olhando ao redor, ele diz assim, como é difícil, ou quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Em outras palavras, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam abismados com Jesus diante dessa situação e perguntam para ele, Senhor, mas desse jeito, então quem é capaz? Quem consegue? Quem é que pode ser salvo, então? Se é desse jeito, se é assim? Então Jesus responde, aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Um dos evangelistas diz que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Aqui, no versículo 25, do versículo 25 em diante, Jesus diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Imagine, se é assim, então, quem pode ser salvo? E os discípulos, sobremodo maravilhados, perguntaram, então quem pode ser salvo? E aí Jesus, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Contudo, não há impossíveis para Deus. Para Deus, tudo é possível. Aquele homem tinha uma grande dificuldade, porque ele era muito rico. Quando ele ouviu Jesus dizer tudo o que disse, respondendo ao que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, ele ficou contrariado com a palavra de Jesus e retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Lucas diz que ele era riquíssimo. Aqui Marcos diz que ele era dono de muitas propriedades. Mas como Jesus está ensinando que a salvação é por graça, e ele diz que ele não veio para anular a lei, nem anular os profetas, mas ele, Jesus Cristo, veio para cumprir. Ele está dizendo exatamente que aquilo que para o ser humano é impossível, para Deus é possível. E ele diz aqui que para Deus não há impossíveis. Vamos cantar uma canção que tem exatamente esse título, Não há impossível para Deus. Façamos isso em louvor ao nosso Deus. Não há impossível para Deus, não há, meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo que existe no céu, terra e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não. Tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível para Deus, não há, meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo que existe no céu, terra e mar, meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Muito bem. Para Deus não há impossíveis. Quem pode ser salvo? Que farei para herdar a vida eterna? Vamos ler
este texto no qual nós estamos observando por partes, os versículos de 17 a 22, texto de Marcos, capítulo 10, de 17 a 22. Nós vamos reler naturalmente os versículos 17 e 18 para fazermos a leitura desse trecho todo. Jesus está se dirigindo para a Judéia, na parte além do Jordão, e onde ele vai encontrando pessoas pelo caminho, para atender aos questionamentos, para conversar, para pregar, e sempre cercado de uma multidão. Então, nesse texto que nós estamos observando, Jesus Cristo está em movimento. Nós poderíamos dizer que ele está em viagem, mas como ele faz isso a pé e sempre seguido de multidões, então nós vamos observando estas lições que vão sendo dadas pelo caminho. Por isso o versículo 17 começa exatamente assim, ó, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Esse homem provavelmente não era jovem. O subtítulo que está colocado aqui não é texto bíblico, isso é matéria de trabalho, de organização do texto para facilitar na leitura, na compreensão, localização de assuntos. Mas tudo indica que esse homem não era um jovem, ele era um homem maduro, um homem adulto. E ele correu ao encontro de Jesus e ajoelhou-se diante de Jesus. E perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele quer saber como ele fará para receber esta herança, a vida eterna. E Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Se ele tem observado desde a sua juventude, a maneira como ele está colocando isso significa que já faz tempo que ele tem observado isso. Que em grande parte da sua vida ele observa isso. Por isso, eu considero que ele não deve ser um homem jovem mais, ele deve ser um homem maduro, um homem adulto. Porque desde a sua juventude, desde que ele era jovem, ele tem observado os mandamentos da lei. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Deus nos abençoe, ilumine o nosso entendimento. Que Deus nos dê discernimento da sua palavra, do seu ensinamento nesse trecho, nessa sua palavra que nós acabamos de ler. Como nós já lembramos, no domingo passado, nós compartilhamos sobre o encontro de Nicodemos com Jesus e o centro daquela conversa e o centro da lição a respeito, naquele encontro de Jesus, a lição dada por Jesus naquele encontro com Nicodemos, respondendo questionamentos de Nicodemos e dando instruções, ensinamentos a Nicodemos. O centro, a essência, diz respeito exatamente ao ser salvo, diz respeito a herdar o reino de Deus. O que é que precisa acontecer comigo? O que é que eu preciso fazer para que eu ganhe o reino de Deus? Para que eu ganhe a vida eterna? Esse homem fez literalmente essa pergunta para Jesus. O Nicodemos não. Mas Jesus disse isso para ele, é preciso nascer de novo. Pouco antes aqui, como nós já mencionamos também, Jesus diz que é preciso receber o reino de Deus como uma criança o recebe. Nascer de novo, começar uma vida nova, ser criança. E há um momento em que Jesus Cristo diz aos adultos, aquele dentre vós, mesmo sendo velho, que não se tornar como uma criança, não herdará o reino de Deus, não herdará o reino dos céus. Na experiência desse homem aqui, esse homem rico, nós poderíamos dizer uma coisa. Certamente você conhece bem muitas crianças.
Quantas crianças você conhece para quem uma riqueza imensa, propriedade de muito dinheiro no banco, fazendas e objetos todos de riqueza, riqueza acumulada, para quantas crianças você considera que isso é importante? Não o valor que nós adultos damos e dizemos, não, é preciso que as crianças tenham, não é? Mas as crianças em si. Se você puder lembrar de quando você era criança, qual é o valor que você atribuía a tudo isso? De que maneira você pensava que você dependia de riquezas acumuladas? De que maneira você pensava que você precisava ser rica para viver bem? E de que maneira você pensava com respeito a confiar nas riquezas para tudo ir bem ou tudo dar certo? É que as crianças, no contexto em que Jesus Cristo está ensinando, o que tem importância para as crianças não são riquezas materiais. Não é a quantidade de dinheiro, a quantidade de ouro ou prata que se possui. Não é a quantidade de terras, não é a quantidade de coisa alguma. Que hoje, em muitos lugares, é usada, muitas coisas que são usadas para atribuir valor às pessoas, para medir o valor das pessoas. Jesus Cristo está dizendo aqui que este homem precisa vender. Respondendo a uma pergunta dele, do homem rico, Jesus diz para ele, olha, se você é alguém que observa todos os mandamentos da lei, desde a sua juventude, então só falta uma coisa para você. Só falta uma coisa para você. Falta você tirar o seu coração das riquezas materiais que você tem. Há um ensinamento precioso de Jesus, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde a ferrugem come, ou onde a traça corrói. Ajuntai tesouros nos céus, onde não há ladrão, não há ferrugem, não há traça. Por isso Jesus está dizendo para esse homem, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí terás um tesouro nos céus. E de uma maneira muito dura, Jesus Cristo termina essa fala, esse ensinamento tão direto, tão objetivo, tão contundente para esse homem que lhe perguntou, bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus termina dizendo assim, vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então, vem e segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo? É que é impossível segui-lo. Para aquele homem era impossível seguir Jesus se primeiro não vendesse todos os seus bens e desse aos pobres. Por quê? Por isso Jesus diz aos seus discípulos, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, você consegue imaginar um camelo passando pelo fundo de uma agulha? Mas Jesus está dizendo que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Fundo de agulha aqui não é porta na parede da muralha de Jerusalém, muito estreita, que as pessoas tinham que passar de lado, como muita gente tenta justificar. Se é impossível um camelo passar num lugar desse, que diferença faz se também é impossível o camelo passar pelo fundo de uma agulha mesmo de costura? Agulha de costura, uma grande agulha de linha grossa com um furo grande, que diferença faz? Vai ser impossível para o camelo passar de qualquer jeito. Mas Jesus está dizendo que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico não é apenas, o rico referido por Jesus, não é apenas aquela pessoa que tem muitas propriedades, mas é aquela pessoa que depende e confia nas propriedades que tem, a ponto de não ser capaz de tirar o seu coração dessas riquezas materiais e depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo. Nenhum dinheiro do mundo, nenhum ouro, nenhuma prata, nenhuma riqueza pode dar ao homem a vida eterna. Nenhum homem pode, com dinheiro algum do mundo, comprar de Deus o perdão para os seus pecados. Pode ter o perdão,
aceitando-o e recebendo-o por graça. Porque foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi para isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Este homem deu prova cabal de que ele não queria confiar em Jesus Cristo, a ponto de, tendo Jesus dito para ele, amando-o e olhando nos seus olhos, que a única coisa que faltava para ele era tirar o seu coração das riquezas. A prova que ele daria disso e que ele teria para si mesmo disso era desvencilhando-se destas riquezas. Possuir a riqueza que ele possuía para ele era a avareza. A avareza é idolatria, era pecado. Ele não conseguia desejar sequer, querer sequer livrar-se disso. Ele queria o reino de Deus, por essa razão ele ficou profundamente triste. Mas ele ficou contrariado com a resposta de Jesus, com a palavra de Jesus. Ficar contrariado com a palavra de Jesus é estar contrariado com Jesus. Ele está dizendo que ele não, com a sua atitude, está dizendo que ele não vai abrir mão das suas riquezas para seguir Jesus. Porque Jesus disse que é preciso que ele venda todas as suas riquezas, todos os seus bens, dê aos pobres. Depois, então, assim, ele terá um tesouro nos céus. Depois disso, vem e segue-me. Jesus está dizendo para ele, você não vai me seguir se você não tiver o seu tesouro nos céus. Só segue Jesus quem tem o seu tesouro nos céus. E esse homem não queria isso e não foi capaz de fazer isso. Por essa razão ele ficou contrariado com Jesus. Essa é a razão da sua tristeza. Ele retirou-se triste, mas ele deu as costas para Jesus e foi embora. E então Jesus Cristo explica aos seus discípulos como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Quando os discípulos perguntam para Jesus, como nós já comentamos e cantamos essa canção, Não é Possível para Deus, quando Jesus responde aos discípulos, Jesus está dizendo para eles exatamente isso. Para os homens é impossível, ou seja, é impossível para os homens ganharem por si mesmos o reino dos céus. Mas para Deus não há impossíveis. E Deus prometeu. Por essa razão, a todos aqueles que creem e confiam na promessa de Deus, Ele dá. Porque aqueles que creem e confiam na sua promessa, fazem aquilo que Ele manda. Por confiança em Jesus, confiança total em Jesus, as pessoas que creem nele de verdade, o obedecem, fazem aquilo que Ele manda, sabem que isso é necessário e sabem que não tem motivo nenhum para terem receio, não tem motivo nenhum para terem medo. Porque o que elas estão recebendo é algo que elas querem muito, mas não podem adquirir, a não ser que recebam como um presente da graça de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É do perdão dos nossos pecados que nós estamos falando. Do pagamento de uma dívida que nós temos para com Deus. Sem exceção. Tem muita gente que diz, não, pecado não existe. Não, eu não tenho pecado. Está contrariando a palavra de Deus que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Deus diz que a justiça dos homens no mundo é como trapos imundos, é como pano de imundície. Deus não aceita esse tipo de justiça. Portanto, ele justifica aqueles que aceitam o seu perdão com a justiça do seu Filho Jesus Cristo, que é a sua própria justiça. Aí há a justificação verdadeira. Aí há perdão. Aí a verdadeira esperança de vida eterna. A resposta, portanto, de Jesus Cristo a Nicodemos, é preciso nascer de novo, está exatamente aí. Que é preciso receber o reino de Deus como uma criança, está exatamente aí. Que isto significa não confiar nas suas riquezas materiais, humanas, recebidas por herança do papai, do titio, do vovô ou da vovó, ou construídas com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho. Não depender disso, não confiar nisso, não colocar nisso a sua confiança para a vida eterna e, portanto, não ficar preso a isso. De maneira que, se por ordem de Jesus Cristo é necessário abrir mão disso, não se tenha medo de abrir mão disso.
e confiar apenas em Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. Essa é a notícia da salvação, a notícia do perdão de Deus, da graça de Deus, da manifestação da grande misericórdia de Deus, ou das muitas misericórdias de Deus que se renovam todas as manhãs. Para Deus isto é possível exatamente por esta razão, porque foi Deus quem nos criou, foi Deus quem permitiu que nós nos separássemos dele pelo pecado, porque Deus tem a solução para isso de uma vez por todas, e porque Deus realmente nos oferece esta solução. Deu a conhecer ao mundo todo, está dando a conhecer ao mundo todo, por isso a ordem ide e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo deve ser anunciado a toda criatura, em todos os lugares. Enquanto o evangelho do reino de Deus, este evangelho do reino de Deus não for anunciado a todas as nações da terra, não virá ao fim, Jesus Cristo não voltará, enquanto isso não acontecer. Nós estamos nesse tempo vivendo muitas situações que apontam para nós a ideia da possibilidade de cumprimento de profecias bíblicas. Mateus capítulo 24, livro do Apocalipse. Mas nós sabemos quem tem controle sobre tudo isso é o nosso Deus, é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. E Ele quer que todos ouçam a sua palavra, ouçam o seu evangelho, e creiam no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Vivam o Evangelho e compartilhem para que aqueles que ainda não conhecem, conheçam e tenham, portanto, a oportunidade de também crer e viver e continuar compartilhando. Até que este Evangelho seja anunciado a todas as nações da terra, porque quando for anunciado a todas as nações da terra, todas as etnias, as pessoas de todas as línguas, então virá o fim. Então Jesus Cristo voltará para reunir todos aqueles que são seus, todos aqueles que creram nele, e dando-lhes a sentença de absolvição, vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, os leve consigo, como ele prometeu, para junto do Pai, para que vivam com o Pai a eterna glória do reino de Deus. Irmãos, ouvintes todos, é importante que nós nos lembremos que Jesus Cristo está ensinando que nós não podemos cumprir a lei, mas podemos ter a vida eterna, porque Ele cumpre a lei no nosso lugar. Recordando o que nós dissemos já na semana passada, no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, Jesus Cristo diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Este homem rico disse para Jesus que ele observava todos os mandamentos desde a sua mocidade. Mas Jesus disse para ele que ainda estava faltando uma coisa. Lembrando de novo o que Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha: passarão o céu e a terra, mas não passará nem um tio da lei sem que tudo se cumpra. Quando Jesus diz a esse homem que ainda está faltando para ele uma coisa, Jesus diz fitando-o, ou seja, olhando-o nos olhos e amando-o. Jesus, fitando-o, o amou e disse: então só te falta uma coisa. E Jesus Cristo quer que nós compreendamos que se nós pensamos e acreditamos que nós temos feito tudo como convém, mas se ainda faltar uma coisa, esta coisa que falta, por causa dessa coisa que falta, nós precisamos nos entregar a Jesus e confiar nele, porque nós não seremos capazes de cumprir toda a lei com perfeição. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Por isso Deus se antecipa, desde antes da fundação do mundo, preparando tudo para dar a sua graça e pela sua graça salvar a todo aquele que nele crê. Jesus disse: não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Sem que a lei esteja cabalmente cumprida, não há salvação. Jesus Cristo a cumpriu cabalmente. Jesus Cristo a cumpriu plenamente.
E a única coisa que precisa acontecer comigo, com você e com todas as pessoas, se quiserem ser salvas, se quisermos ser salvos, se queremos ser salvos, é receber Jesus como quem cumpre completamente a lei, atendendo plenamente às exigências da justiça de Deus, justificando-nos, portanto, fazendo-nos nascer de novo, dando-nos a condição, a capacidade de recebermos o reino de Deus como uma criança. E assim, pelo testemunho do Espírito Santo, Ele coloca no nosso coração, no coração de todo aquele que crê, a certeza da vida eterna. Por isso, se alguém perguntar para você, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Bom, não tem jeito de eu fazer nada se eu não crer em Jesus e se eu não confiar que Ele é o único caminho que me conduz ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você é muito arrogante, você tem certeza da sua salvação, da vida eterna? Tenho, mas não é com arrogância não. É com triste pesar, por eu reconhecer que não sou capaz de satisfazer as vontades de Deus, as exigências de Deus, eu não sou capaz de cumprir a lei de Deus de modo perfeito, de modo pleno. É com muito sofrimento e com muita luta que algumas coisas eu consigo fazer de acordo com a vontade de Deus, mas com frequência encontro em mim as falhas, os pecados dos quais ainda não consegui me livrar. Eu sei que o ensinamento de Jesus é que eu devo me desembaraçar de todo o peso e do pecado que me cerca com tenacidade, para que eu possa correr com perseverança a carreira que Deus propôs, que Deus ofereceu. Mas eu sei, sabendo isso, eu sei também que eu só conseguirei se for junto com Jesus, se for socorrido por Jesus. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, este é o Evangelho. A possibilidade da vida eterna está exatamente na graça de Deus. E pela sua graça, Ele nos dá o seu Filho Jesus Cristo, para que nós confiemos nele. E confiando, dependamos exclusivamente dele com paz, com tranquilidade. Lembrando-nos de que Ele cuida de nós com amor. Jesus Cristo não faz pouco caso de ninguém. Jesus Cristo não menospreza ninguém. Mas Ele é firme. Ele faz e satisfaz a todas as exigências do Pai. E é dessa maneira que Ele quer que nós o conheçamos, creiamos nele, vivamos a sua palavra e a sua vontade e compartilhemos uns com os outros. Que Deus assim nos ajude. Que Ele nos ilumine o entendimento, nos dê o discernimento de que nós necessitamos, nos dê a sabedoria de que nós necessitamos, para compreendermos que não se trata de uma questão de intelectualismo, não se trata de uma questão de religiosismo, trata-se de ouvir Deus falar conosco. Trata-se de darmos atenção à palavra de Deus, trata-se de nos esforçarmos com alegria para vivermos de conformidade com a vontade de Deus. Não tentando por nós mesmos fazer a vontade dele, mas procurando sempre, nos esforçando sempre para estarmos permanentemente andando com Jesus. Assim, a resposta à pergunta que este homem rico fez para Jesus pode ser nossa resposta, já obtida, na qual nós confiemos com grande alegria e com responsabilidade, claro. Compreendendo que nós nascemos de novo, que nós recebemos o reino de Deus como uma criança e com prontidão, com disposição para compartilharmos com todos aqueles que necessitam as bênçãos que Deus nos deu. No próximo domingo nós ainda falaremos sobre este tema, considerando uma outra experiência. E o objetivo de compartilharmos todas elas é nos identificarmos com estas experiências. Nos identificarmos com estas pessoas e com Jesus Cristo nas nossas experiências. Para que nós também vivamos com segurança a confiança que Deus nos oferece em Jesus Cristo
e dando o seu Espírito Santo para nos socorrer na nossa vida cotidiana. Que Deus nos abençoe. Pai eterno, nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos. E te pedimos, em nome de Jesus, que nos instruas, que nos orientes, que nos fortaleças com a tua palavra. E que assim, ó Deus, o nosso viver seja para a honra e glória do teu santo nome, e nisso esteja o nosso gozo. Agora, amados, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vocês e com todo o povo de Deus, que se encontra reunido nos templos, ou nas suas próprias casas, ou em qualquer lugar, até a volta do Senhor Jesus. Amém.